Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Este é o meu terceiro áudio da série O Pedacinho do Maná dos Céus. Hoje eu quero falar sobre a comunicação com Deus por meio da oração. Então, para entendermos a natureza da comunicação de Deus conosco e de nós com Ele, precisamos começar com alguns preceitos. O primeiro é que Deus só fala a verdade. Ele nunca mente e nunca engana. Livro de 1 Tito, capítulo 1, verso 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes do tempo eterno. É isso que está escrito. Livro de Jó, capítulo 34, verso 12. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Então, nós vemos que aqui, Deus, ele sempre se mantém firme em sua palavra, ele não mente. Muitas vezes, no Novo Testamento, para descrever os manuscritos do Velho Testamento, Paulo, ele sempre afirma ou usa uma afirmação que ele diz assim, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele diz assim, que essas palavras significam literalmente inspirada por Deus, ou seja, que a palavra de Deus é inspirada. A palavra, ela contém a inspiração divina. Então, quando o apóstolo Pedro, ele faz referência às cartas de Paulo, escrito em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 16, apóstolo Pedro diz assim, e também quando Paulo falou, ele cita o 1 Tessalonicense, o 1 Timóteo capítulo 5, verso 18. Ele cita as palavras de Jesus de Lucas 10, verso 7, e a chama de escritura. Então, dessa forma, quando estabelecemos um parâmetro para termos o diálogo com Deus, precisamos, então, interpretar o que está escrito na Escritura Sagrada. Precisamos, então, ter essa informação, porque toda essa informação é importante. É importante para sabermos como nos comunicarmos com Deus. Então, agora que temos estabelecido que Deus apenas fala a verdade e que todas as palavras da Bíblia vêm de Deus, então podemos, logicamente, fazer duas conclusões sobre como comunicar, como ter a comunicação com Deus. A primeira conclusão, já que a Bíblia diz que Deus escuta o homem, no Salmo 17, verso 6, então o homem pode confiar que quando ele está falando ou orando a Deus, porque a oração é um diálogo que temos com Deus. Quando ele faz a oração, ele entra na presença de Deus, então ele está em um relacionamento correto com Deus. E ele fala com Deus por meio da oração. E Deus escuta se o coração do homem realmente estiver voltado para Deus. Porque muitas pessoas repetem aquilo que decorou.
E muitas vezes ele não presta atenção naquilo que ele está repetindo. Então isso não é você falar com Deus sem estar ligado em Deus, não é um diálogo, é um monólogo. Você está falando sozinho. Se você não parar para ouvir o que Deus vai falar com você por meio da Escritura, então ela se torna um monólogo, não é uma oração. Deus escuta a oração feita com fé. Agora, segunda conclusão que nós podemos tirar, já que a Bíblia é a própria palavra de Deus, então o homem pode confiar quando ele está em um relacionamento correto com Deus. E quando ele lê a Bíblia, ele está literalmente escutando a palavra falada por Deus. Por isso é importante, amados, estudarmos a Bíblia. Por isso é de suma importância que nós venhamos prestar atenção em cada acento, em cada vírgula da palavra de Deus, para que nós possamos ter esse relacionamento vivo e real com Deus. Ler a Bíblia simplesmente como se fosse um livro qualquer não vai nos ajudar a ter esse relacionamento com Deus. Então precisamos ler com temor, acreditando que cada palavra proferida na Bíblia é o próprio Deus falando conosco. E quando nós lemos a Bíblia, então estamos escutando a palavra falada por Deus. O relacionamento correto com Deus que é necessário para uma comunicação saudável entre Deus e o homem é evidenciado de 3 formas. A primeira forma é voltar-se contra o nosso próprio pecado. Então, aquilo que nós chamamos de arrependimento. O Salmo 27, verso 9, mostra-nos um exemplo de um arrependimento genuíno. É um pedido de Davi para que Deus escute e não ignore em ira. Dessa passagem, então podemos concluir que Deus volta-se contra o pecado do homem e que o pecado atrapalha a comunicação entre Deus e o homem. O segundo exemplo disso é encontrado em Isaías 59, 2, onde Isaías diz ao povo: mas é a vossas iniquidade, faze separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então nós vimos aqui que precisamos nos arrepender da prática do pecado ao orarmos a Deus. Precisamos confessar. Eu não preciso confessar para um pastor, para um bispo, para um padre. Eu tenho que confessar a Deus na minha oração. Quando há pecado não confessado em nossa vida, isso com certeza vai atrapalhar a nossa comunicação com Deus, ou seja, o nosso diálogo com Deus, que é a oração. Então, nós vemos que existe forma que podemos evidenciar um relacionamento correto. E esse relacionamento correto é através de um coração humilde. Deus fala essas palavras em Isaías 66, verso 2. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito, é o abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Então nós vemos aqui que
Essas são as formas que podemos nos comunicar com Deus. Ele diz que ele vai olhar para o aflito, para o abatido de espírito, e aquele que teme, ou seja, treme diante da palavra de Deus. A terceira conclusão que chegamos, a terceira forma, é ter uma vida justa. Esse é o lado positivo de voltar-se contra o nosso próprio pecado. E ele é caracterizado especialmente por efetividade em oração. Tiago, capítulo 5, verso 16 diz: muitos pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, a oração do justo pode muito em seu efeito. Alguma passagem diz. Então, a linguagem atualizada diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A Almeida diz que a oração do justo tem muito efeito. Então, essa nossa conversa com Deus pode ser em voz alta, ou até mesmo uma oração mental, aquela que nós chamamos orar em espírito. Podemos ter confiança de que Deus vai nos ouvir. Podemos ter confiança que o Espírito Santo vai nos ajudar a orar de forma que devemos. Romanos 8, verso 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemido inexprimível. Então aqui nós vemos, amados, que na oração existe 3 elementos importantes. Orar ao Pai, orar por meio do seu Filho amado. Quando nós dirigimos ao Pai, dizemos: eterno e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, eu entro em tua presença em o nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Nesse momento, é o Espírito Santo que passa como dizer assim, ele passa a fazer com que a nossa oração seja uma oração que o Espírito Santo nos ajuda para que essa oração chegue, muitas vezes, até de uma forma de gemido inexprimível diante de Deus. Então, este é uma maneira que nós podemos entender sobre o método que Deus usa para se comunicar conosco. Devemos esperar que Ele vai falar conosco. Algumas pessoas ficam imaginando: mas que jeito que Deus vai falar comigo? Será que eu vou ouvir a voz sobrenatural de Deus? Eu não acredito dessa maneira. Eu acredito que sempre que nós formos estudar a palavra de Deus, abrirmos a Bíblia Sagrada, nós temos que pedir ao Senhor, dizendo: Senhor, direcione-me a ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. E Ele vai falar conosco, primeiramente através da Bíblia. Ao invés de confiar que Deus vai colocar certos pensamentos em nossa mente para nos guiar a certas ações. Algumas pessoas têm essa ilusão. Imagina coisas e pensa que é uma revelação divina. Tem pessoas que começam a imaginar somente aquilo que é negativo e passa como sendo uma revelação divina. Irmão, irmã, deixa Deus falar contigo através das Escrituras. Não permita que decisões tomadas pela sua própria mente, pelo seu próprio coração te guiem.
Porque o coração do homem ele é enganoso. Por causa da nossa capacidade de nos enganar, não é sábio aceitar ideias de que todo pensamento que passa por nossa mente é uma revelação de Deus. Às vezes, sim, Deus nos revela. Muitas vezes Deus já me usou em revelações, até mesmo em profecia. Mas eu não me declaro profeta. Eu também não me declaro ter o dom de revelação. Porque Deus, ele usa quando quer, no momento que quer, na hora que ele quer, conforme as necessidades específicas. Às vezes, em relação a certo assunto em nossa vida, Deus não fala diretamente conosco através das Escrituras. Então, nesse momento, ele fala por meio do seu Espírito Santo através da revelação divina. E pode ser muito tentador procurar por revelações extra-bíblicas, amados. Nesse momento, existem pessoas que muitas vezes vão atrás de profeta. Ah, eu vim aqui para você tirar a palavra para mim. E o profeta, muitas vezes, no ênfase de agradar a certas pessoas, passa a revelação que não é divina. São revelações extra-bíblicas. No entanto, tais momentos é melhor evitar colocar palavra na nossa boca que Deus não falou. É melhor evitar não cair no erro de decepção. Encontrar resposta de Deus, devemos aplicar o princípio bíblico que Ele nos já deu, que Ele já nos concedeu. Ah, eu estou enfrentando uma luta, eu vou lá conversar com o irmão Gregório, ele vai ter para mim uma revelação divina. Nem vem, porque eu não vou passar a revelação divina se Deus não me dá. Eu posso ajudar você em oração. Se você contar para mim um problema, esse problema vai permanecer comigo. Eu vou usar o problema que você está tendo, enfrentando, para interceder pela sua vida, para te ajudar em oração. Mas não vem contando que eu vou passar uma revelação divina para você, porque eu não sou guru, eu não sou um revelador, eu sou intercessor, pregador da palavra de Deus, porque eu acredito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você presta seu ouvido para ouvir as palavras de Deus, é o Espírito Santo que vai iluminar seu coração. O Espírito Santo vai usar essa palavra armazenada em seu coração para manifestar a fé divina que você tanto necessita. Encontrar resposta aplicando o princípio bíblico que Ele já nos deu. Também é aconselhável orar ardentemente por sabedoria, para que cheguemos à conclusão correta. Ah, Gregório, eu quero ter essa sabedoria. Eu também quero, irmãos. Eu tenho uma mensagem que sempre tenho apresentado a vocês, chamado Em Busca de Sabedoria. Porque eu estou constantemente buscando sabedoria. E eu descobri que os livros que nos proporcionam a sabedoria é o livro de Eclesiástico, Provérbios, Salmo, o Eclesiastes. Dentro da Bíblia Católica tem o Eclesiástico, o livro de sabedoria, o próprio livro de Jó, ele nos dá sabedoria. Então precisamos crescer mediante a graça, no conhecimento. Precisamos orar ardentemente por sabedoria, para que cheguemos à conclusão correta, pois Deus prometeu dar a sabedoria a quem lhe pede.
Livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera a ser-lhe concedida. Então, se nós tivermos essa falta de sabedoria, devemos pedir diretamente ao nosso Deus, usando a nossa fé em o nome do Senhor Jesus. Esse é o meu terceiro áudio, falando no pedacinho do Maná dos Céus, acerca de termos uma comunicação com Deus. Hoje o tema é isso: como me comunicar com Deus por meio da oração, como ouvir a voz de Deus, como ter um diálogo com Deus. Que Deus vos abençoe. Vamos orar? Pai, eterno e soberano, Criador dos céus e da terra, o Senhor que é Jeová Santo, que é o único Deus, o Senhor que é perfeito em toda a sabedoria, o Senhor que ouve a oração daqueles que necessitam. Neste momento, eu entro em Tua presença, Pai, eu peço, ouve, ó Deus, a minha oração, ouve a súplica da minha alma, porque eu necessito, Senhor, da Tua graça, do Teu poder. Eu necessito, Senhor, da revelação divina da Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é a própria inspiração divina. Está escrito no livro de João que o Teu Filho amado é a própria palavra. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós precisamos ter o conhecimento da verdade, crescer na graça, ter, Senhor, a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu faço a oração da fé por aqueles que estão enfermos, que estão acamados, que estão passando por lutas, por tribulação, por angústia, por aflição. Eu oro, meu Deus, pela prosperidade do Teu servo, da Tua serva, pela vida sentimental, pela vida conjugal, Pai. Eu oro, Deus, pela libertação das pessoas que estão aprisionadas por um espírito de vício, por um espírito que levou as pessoas, muitas vezes, a se tornar prisioneiro, muitas vezes, das drogas, do tabagismo, do alcoolismo, do espírito de prostituição, do espírito de dissensão, que levou as pessoas, muitas vezes, a perder-se neste mundo, Pai. E o Senhor não quer que ninguém se perca, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta: de reconhecermos o Senhor como sendo o único Deus verdadeiro, e ao Teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Eu encerro, Pai, esta oração em uma convicção de que a Tua mão está estendida para nos salvar, para nos libertar. Que o Senhor coloca anjos acampados em volta daqueles que o temem e o livra de todo mal. Eu digo, Pai, muito obrigado, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.